Olá, hoje eu vou falar sobre os recursos linguísticos. O que são os recursos linguísticos e para que serve? A nossa língua portuguesa ela é muito rica, ela é muito abrangente. Então ela nos possibilita a usá-la de diversas maneiras. Como assim? Utilizando os recursos linguísticos, tá? Esses recursos, o que eles fazem? Eles estabelecem vínculo entre as palavras, entre as orações, entre as partes dos textos, tá? Ele dá uma coesão, coerência, ele articula o texto, ele dá essa conexão aí no texto. Quando a gente fala em recursos linguísticos, a gente lembra da questão da coesão e coerência. A gente pode citar a coesão sequencial e a coesão referencial. Qual que é a diferença de um e outro? O que é isso? Tá? Elementos referenciais é quando a gente utiliza para evitar repetições de palavras ou ideias. Por exemplo, se eu pegar numa frase, para não repetir muitas vezes o nome de uma pessoa, eu vou utilizar esses recursos linguísticos, né? Uma das possibilidades é utilizar os pronomes. Por exemplo, Maria foi ao mercado. Maria comprou o pão. Como que eu posso mudar isso daí para tirar essa repetição? Maria foi ao mercado, ela comprou o pão. Então, eu utilizei um recurso de referenciação. Eu posso utilizar também os recursos de elementos sequenciais, que eu estou dando uma sequência para a narrativa, uma sequência lógica. Eu posso mudar essa mesma frase, por exemplo, utilizando o e. Maria foi ao mercado e comprou pão. Pronto. Então, eu já passei aqui 3 maneiras de falar a mesma coisa, escritas ou pronunciadas de formas diferentes. Né? Bom, temos aqui os principais recursos linguísticos. Primeiro, os articuladores fazem a união das partes, unem períodos, orações e parágrafos. Ele vai conectar aí as orações. Depois, a coesão. Os elementos de coesão são usados para estabelecer a organização do texto através das relações de ideias. Enfático, algo que dá destaque, usado para destacar uma parte do discurso. Então, ele dá uma ênfase ao discurso. Retóricos, persuasivo, eficaz, usado para a finalidade de convencer o leitor, promover aí uma variedade no texto também. Bom, esses recursos linguísticos, eles são muito importantes, principalmente na hora de escrever uma redação. Para escrever uma boa redação, é indispensável que você conheça os mais variados recursos linguísticos. Esses recursos, eles podem ser utilizados em diversos tipos de gêneros textuais. Bom, então temos aqui essa frase para exemplo. O país mostra o aquecimento nos setores econômicos, representado pelo aumento do poder de consumo da classe C. Então, aqui a gente tem uma frase normal. A frase aqui está adequada, está pontuada corretamente, porém a gente pode melhorar isso daí. Imagine que você vai escrever essa frase numa redação, por exemplo. Como que a gente pode melhorar isso? Utilizando os recursos linguísticos. Então, observe. O país mostra um verdadeiro aquecimento nos setores econômicos, representado, por exemplo, pelo aumento do poder de consumo da classe C. Então, observe aqui que foi utilizada a palavra verdadeiro e também foi acrescentada a expressão por exemplo. Bom, então aqui foi utilizado a palavra verdadeiro, tá, como um recurso enfático para dar destaque ao que está sendo falado. E também foi utilizada a expressão por exemplo, que é um termo aí responsável pela coesão sequencial. Neste caso, essa mesma frase escrita sem esses dois elementos, ele não muda o sentido da frase, tá? Porém, quando a gente escreve utilizando esses recursos, o texto fica muito melhor elaborado. Vamos observar alguns termos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Adição ou inclusão. Além disso, também vale lembrar, pois, agora, de modo geral, entre outros. Afirmação.
felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade, realmente. Exclusão: somente, só, sequer, senão. Enumeração: em primeiro lugar, a princípio. Explicação: como se nota, com efeito, como vimos, portanto. Conclusão: em suma, por conseguinte, em última análise, por fim. Continuação: em seguida, depois, no geral, em termos gerais, por sua vez. Aqui são alguns exemplos, tá? Alguns termos que a gente pode utilizar. Então, quando você for escrever uma redação, lembre-se que existem esses recursos. São eles que vão te ajudar a escrever um bom texto. Existem recursos linguísticos em discursos escritos e orais, que contribuem para a construção da argumentação e persuasão. Lembre-se que é muito importante que o texto, seja ele oral ou escrito, cumpra o seu objetivo, seja bem entendido e mova o leitor a agir de alguma forma. Espero ter ajudado. Até a próxima!